Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de redação aqui do Colégio Ideal, e hoje nós vamos discutir aí algumas questões relativas à construção do texto dissertativo argumentativo do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Então, te convido aí a vir assistir a essa videoaula conosco. É preciso que, de primeiro plano, nós façamos uma recordação dos conceitos básicos dos quais devemos nos utilizar no momento de descrever ali o pensamento que nós defenderemos a partir do tema ao qual formos expostos e expostas. É importante, logo de início, então, nós entendermos que todas as vezes que nós vamos falar de conceitos básicos, os conceitos básicos, eles se referem à construção do texto como um todo. Então, o primeiro conceito mais básico que nós teremos aqui é o conceito de frase. E a frase nós sabemos que é um conjunto de palavras que articuladas promovem um determinado sentido. Então eu poderia vir aqui e falar aoba, bom demais. Você conseguiria me responder se aoba bom demais ou se aoba não bom demais. Por quê? Porque o aoba é uma expressão dotada de sentido. Então, primeira coisa que eu digo a você é que na hora de escrever o seu texto você precisa fazer sentido. Se você não fizer sentido, você não vai conseguir se desenvolver. Depois disso, nós temos um conceito muito importante, que é o conceito de oração, e que não é aquele Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Oração no sentido de uma organização sintática de elementos estruturais da oração que se subordinam a um elemento predicador, que no caso é o nosso verbo. Então, o núcleo do nosso predicado é o verbo, e eu posso agora virar para você e falar assim: Aoba, bom demais, dormiu bem. Agora você já sabe que nesse aoba, bom demais, dormiu bem, nós temos um verbo. E o nosso verbo é o verbo dormir. Quando nós pensamos, então, nas nossas frases e nas nossas orações, é importante que nós saibamos que essas frases e que essas orações precisam refletir aquilo que nós entendemos como um período. E o que é um período? Um período nada mais é do que uma frase ou que uma oração que se limita aí ao ponto final, ao ponto de interrogação, olha só, ao ponto final, ao ponto de interrogação e ao ponto de exclamação. Então, todas as vezes que nós nos referimos ao ponto final, ao ponto de exclamação ou ao ponto de interrogação, junto a uma frase ou a uma oração, nós temos aí o início básico daquilo que nós podemos entender por parágrafo. E o que é um parágrafo, então? Um parágrafo nada mais é do que uma reunião de períodos. Ou seja, nós precisamos de um conjunto de pontos finais, e esses conjuntos de pontos finais, por sua vez, precisam representar um determinado conteúdo informacional, e esse conteúdo informacional, por sua vez, também precisa estar alinhado à perspectiva do tema ao qual você foi exposta e ao qual você foi exposto a dissertar e argumentar. Então, quando nós pensamos nesses conceitos mais básicos, o que eu quero dizer a você é que você precisa dividir os seus parágrafos em períodos, ou seja, você precisa organizar os seus parágrafos, o conteúdo informacional dele em pontos finais. E é importante aí que a gente entenda que os parágrafos, eles têm uma relação muito interessante de introduzir, de desenvolver e de concluir. Mas não é só nos parágrafos de introdução, de desenvolvimento e de conclusão que nós introduzimos, que nós desenvolvemos e que nós concluímos. Um parágrafo de introdução, por exemplo, se ele tiver 3 períodos, já é um parágrafo que indicará o início de uma ideia, o desenvolvimento dessa ideia e a conclusão dela. Então, por conseguinte, você consegue entender que o nosso parágrafo também precisa refletir a interpretação de nós termos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Assim e dessa forma, nós conseguimos iniciar a nossa perspectiva de apresentar os elementos constitutivos da tipologia da introdução. O que significa uma tipologia da introdução? Tipo é uma maneira, um modo, uma organização, uma estruturação com base em um critério. Logia é o estudo. Então, nós temos o estudo da estrutura da introdução do texto dissertativo argumentativo. É muito importante, neste ínterim, nós refletirmos que cada aluno e que cada aluna tem uma perspectiva individual de apresentar e de configurar as informações pelas quais ele ou ela passarão, né, para defender o seu ponto de vista. No entanto, ao observarmos os elementos constitutivos da nossa introdução, podemos nominalizar 5 informações que podem ser inseridas em 2 períodos, em 3 períodos, em 4 períodos, como você o desejar.
O primeiro é uma contextualização, e nós sabemos que a contextualização é a utilização de um repertório sociocultural que visa a apresentação do nosso tema por meio de um contexto de exemplificação sobre ele. Então, a contextualização ela é importante porque nós sabemos, lá na competência 2 que trabalha com um tipo de texto, que no caso é o dissertativo argumentativo, e com o tema limitando ali aos repertórios socioculturais, que o repertório sociocultural, além de ser legitimado e pertinente, precisa também ser produtivo. Então, no momento em que nós começamos o nosso parágrafo de introdução com um texto que ele é originado por um repertório sociocultural, nós damos a primeira produtividade do nosso texto em termos de repertório sociocultural, que é o de que a gente precisa para começar a introdução do nosso texto. Depois de que você utiliza um repertório sociocultural para contextualizar, é importante, muito importante agora. Você precisa trabalhar todas as palavras-chave do seu texto. Trabalhar sobre a persistência da violência contra a mulher não é o mesmo que trabalhar sobre a persistência da violência. Quando você mobiliza informações para trabalhar sobre a persistência da violência contra a mulher, dois casos crassos do goleiro Bruno e do DJ Ives, você tem pontualmente e especificamente informações que se relacionam a todas as palavras-chave. Persistência, violência, mulher, sociedade ali brasileira. Agora, se você, por exemplo, inserido na perspectiva de persistência da violência contra a mulher, apresenta que o Exército Brasileiro fuzilou um carro com a sua família, você tem uma fuga ao tema. Por quê? Porque o seu repertório não se relacionou a uma das palavras-chave do tema. Então, na hora de o abordar, na hora de apresentar o seu tema, é importante que você cite todas as palavras-chave. Eu, professor Gabriel Azevedo, prefiro que você copie e cole o seu tema na sua introdução. Isso não é proibido, na verdade, é indicado. Se você tem um problema que ele é manifestado por meio do que a gente entende por tema, é importante que você entenda que no momento em que nós negamos ou no momento em que nós afirmamos a existência ou não desse problema, nós estamos dando o nosso ponto de vista, a nossa tese. Professor, e o que é a tese? A tese é uma afirmação ou negação do seu tema, logo uma afirmação ou negação do seu problema. Bons verbos para você fazer a sua tese. Esse problema ocorre, esse problema não ocorre, esse problema se manifesta, esse problema não se manifesta, esse problema se desenvolve, esse problema não se desenvolve, esse problema ele é percebido, esse problema ele não é percebido. Então você precisa buscar estratégias para poder afirmar ou negar o seu tema. Nós sabemos que existem várias abordagens de tema em função do sujeito, em função do predicado. Não entraremos a miúde nessas questões, tendo em vista que hoje nós faremos aqui somente uma ampla revisão. O repertório sociocultural produtivo, então, ele é composto de a contextualização de que você se utiliza para iniciar o seu texto. Ele também é composto dos repertórios socioculturais dos quais você se utiliza para sustentar um pensamento, sustentar a tese de que o seu problema ocorre ou não. Então, a gente precisa, neste momento, relembrar das competências e habilidades do Exame Nacional do Ensino Médio. A competência 3 ela tem habilidades muito específicas e pontuais. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar, veja bem, interpretar opiniões, fatos, informações e argumentos em defesa de um ponto de vista. O seu repertório sociocultural produtivo necessariamente precisa ser as informações que sustentam seu posicionamento. Então, por exemplo, com base no que a gente sabe sobre o goleiro Bruno e com base no que nós sabemos sobre o DJ Ives, a interpretação que vamos defender é de que existe uma persistência da violência contra a mulher ou de que não existe a persistência da violência contra a mulher. O seu projeto de texto de introdução, como é chamado no Enem, projeto de texto, a sua introdução, ela precisa selecionar as informações com as quais você vai trabalhar, relacioná-las ao dizer que elas possuem um ponto de intersecção em comum e que por isso elas podem sustentar um ponto de vista. Você precisa, como terceira habilidade, organizar essas informações, dizer qual informação vai ser trabalhada em primeiro plano, qual informação vai ser trabalhada em segundo plano. Após isso, você precisa fazer as suas interpretações. O que motivou, por exemplo, o DJ Ives a cometer essa atrocidade? Quais são as consequências que ele levou para a carreira dele por cometer essas atrocidades? Onde que isso aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Por que aconteceu? As perguntas aí do jornalista que você pode se utilizar dessa estratégia para fazer o seu ponto de vista acontecer de modo eficiente. A indicação interventiva, entretanto, não é um elemento constitutivo da introdução de modo que a gente devesse perder a cabeça. É só uma informação de que a gente precisa resolver um problema apontado. Nesse ínterim, observe comigo aqui a introdução do tema Desafios para Valorizações de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, em que nós fizemos a exposição de 3 períodos aí. Na minissérie documental Guerras do Brasil, presente na plataforma Netflix,
o professor indígena Ailton Krenak propõe a reflexão acerca da dizimação dos povos originários a partir de perspectivas atuais, em que é retratada a história sob o olhar do esquecimento e da violência contra esses povos, a despeito da sua riqueza cultural e produtiva. Observe aqui que esse primeiro período, ou seja, esse primeiro ponto final, ele é composto de frases e ele é composto de orações, e que essa composição de frases e de orações tem um conteúdo informacional, que é uma minissérie documental. Nós sabemos que esse tipo de informação é uma informação científica. Minissérie documental, nós sabemos que a técnica de pesquisa documental é utilizada principalmente nas percepções das pesquisas qualitativas. Então, Guerras do Brasil foi a primeira informação que nós mobilizamos para contextualizar o nosso tema. Veja que nós não trabalhamos aí com os desafios, valorizar comunidades, povos e tradicionais, mas nós trabalhamos com palavras-chave aí, que são palavras-chave um pouco até importantes para a gente, né? A gente vê aqui, ó, professor indígena como uma delas, dizimação dos povos originários a partir das perspectivas atuais, ó, esquecimento e violência, ó, riqueza cultural e produtiva. Então, por mais que nós já tivéssemos feito a apresentação pontual do nosso tema, nós não o abordamos completamente. Veja que esse essas é um pronome que nós chamamos de anafórico, porque ele retoma o sentido que foi originado no período anterior. Eles têm essa capacidade semântica. Então, no momento em que nós fazemos essa percepção de retomar uma informação no período anterior, nós trabalhamos com a perspectiva de um elemento coesivo intraparagrafal e referencial. Essas formas, olha só que interessante, formas de desvalorização das comunidades tradicionais do Brasil, isso aqui é parte do nosso tema, olha só. São respaldadas, dentre outros fatores, veja bem, quando a gente fala que elas são respaldadas, a gente está apresentando a nossa tese. Beleza? São respaldadas. Eu estou afirmando o meu problema. Observe que agora eu falei, a desvalorização das comunidades tradicionais são respaldadas, elas existem. Por quê? Dentre outros fatores, diga para mim dois. O primeiro deles, invisibilização histórica. Então, nós estamos aqui apresentando já a abordagem do nosso tema, desvalorização das comunidades tradicionais. A nossa tese são respaldadas e agora vamos observar onde que está o nosso repertório sociocultural produtivo 1 e 2. Primeiro, invisibilização histórica desses atores sociais do ensino básico, informação do D1, selecionar, relacionar, organizar, e o desenvolvimento 2, o preconceito que rege o senso comum. Nós introduzimos, nós desenvolvemos e vamos concluir este parágrafo agora, veja bem. É imprescindível a intervenção sociogovernamental com interesse, com vistas a, para superar os desafios mencionados. 3 períodos nessa introdução: introduzir, desenvolver e concluir. No momento em que nós compreendemos que precisamos defender um ponto de vista, a tipologia do desenvolvimento pode ser elaborada de muitas formas, pois não existem só uma maneira de elaborar um parágrafo de desenvolvimento. Em contrapartida, é preciso que nós partamos de um ponto em comum e nós partiremos de um parágrafo de desenvolvimento padrão, cuja especificidade é possuir 3 períodos com 2 informações essenciais. A primeira dessas informações nós chamamos de proposta de interpretação inicial. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Estamos interpretando. Então, nós temos uma interpretação que precisa ser baseada em um determinado repertório sociocultural. Veja bem, você só vai ter 2 tipos de informação no seu desenvolvimento: o repertório sociocultural, como no caso do DJ Ives, e as interpretações que você faz no caso desse acontecimento. Então, você precisa de uma interpretação inicial. Eu posso dizer, por exemplo, de uma interpretação inicial que ser famoso no Brasil promove a sensação de conforto, de poder violentar uma mulher. Logo depois, eu preciso de uma fundamentação, e a minha fundamentação é o meu repertório sociocultural, que precisa ter 2 características. Ele precisa ser legitimado, ou seja, ele precisa de uma determinada fonte, nada de colocar fake news no seu texto, tá bom? 2, ele precisa ser pertinente, ou seja, o fato, o repertório, a informação a qual você mobiliza para defender o seu ponto de vista precisa trabalhar com todas as palavras-chave. Quando nós entendemos, então, que temos uma proposta de interpretação inicial, uma proposição inicial, que nós temos um repertório sociocultural e que nós vamos detalhá-lo. Quem foi que fez? Onde foi que aconteceu? Como foi que aconteceu? Por que foi que aconteceu?
Qual a consequência disso ter acontecido? Qual a conclusão disso ter acontecido? No momento em que você entende isso, você pode já passar para a proposta de interpretação final. A proposta de interpretação inicial e a proposta de interpretação final, elas são a mesma coisa. Porque se você começou defendendo que famosos se sentem confortáveis em violentar mulher, você não pode chegar no final deste parágrafo e dizer, por exemplo, que jogadores também tem essa sensação de violentar a mulher sem ser punido. Por quê? Porque o seu parágrafo de desenvolvimento selecionou, relacionou e organizou a informação de que um cantor cometeu uma atrocidade dessa. E que, por isso, no parágrafo de desenvolvimento 1, você precisa trabalhar com as informações que se referem ao fato do DJ Ives ter agredido a sua esposa. Se você quer trabalhar com o fato de um jogador ter agredido a sua esposa, você precisa, novamente, fazer uma proposta de interpretação inicial, você precisa apresentar essa fundamentação e esse repertório, e você precisa concluir a interpretação do repertório sociocultural de que você fez para conseguir desenvolver o seu bom ponto de vista. Nesse ínterim, vamos observar a forma como um parágrafo de desenvolvimento ele é composto. Com efeito, que é um elemento coesivo interparagrafal e sequencial, com o sentido de afirmação, sem dúvida, cabe destacar a exclusão generalizada dos aspectos históricos e culturais referentes às etnias tradicionais dentro do sistema educacional, como um fator proeminente à perpetuação da valorização do grupo em questão, uma vez que, sendo a escola um dos núcleos de integração social e informacional, a carência de estímulos ao conhecimento dos povos nativos provoca, veja bem, desconhecimento e, consequentemente, o cidadão comum não tem base da informação acerca da indispensabilidade das comunidades originárias à formação do corpo social brasileiro. Nesse sentido, os versos nossos índios em algumas poucas memórias, os de fora nos livros das nossas escolas, da banda cearense Selvagens à Procura da Lei, ilustram uma construção do ensino escolar pautada no esquecimento dessa minoria, de maneira a ampliar a sua desvalorização. Assim, é constatável a estreita relação entre as lacunas na educação e o fraco reconhecimento dos povos e das comunidades tradicionais. Qual é a proposta de interpretação 1 do primeiro período? A exclusão generalizada dos aspectos históricos e culturais são feitos pela própria escola. Ou seja, qual é a proposta de interpretação que eu pretendo defender? Que o sistema educacional exclui a memória desses povos na comunidade brasileira. E ao fazer isso, a gente tem uma desvalorização dessas comunidades. Professor, mas espera aí, a minha proposta de interpretação é de que os aspectos históricos e culturais, eles são apagados, esquecidos do sistema educacional. Mas como que eu comprovo isso? Eu preciso de um repertório sociocultural. Está aqui, ó. Há o elemento coesivo intraparagrafal e referencial nesse sentido. Os versos nossos índios em algumas poucas memórias, os de fora nos livros da nossa escola. Então, a interpretação de que a escola não apresenta uma valorização dos aspectos históricos e culturais está em uma canção. Professor, então o senhor está querendo dizer para mim que o meu repertório sociocultural pode ser uma série, um filme, um livro, uma música? Sim. Você pode se utilizar de todos os elementos que constituem a sua formação enquanto cidadão para poder desenvolver a defesa de um ponto de vista. Vamos concluir este parágrafo? Conjunção coordenada conclusiva e assim. Olha só, com o efeito introduzir, nesse sentido desenvolvi, assim vou concluir. Interpretei, fundamentei, interpretei, finalizando. É constatável a estreita relação entre lacunas na educação e o fraco reconhecimento dos povos e das comunidades tradicionais. O que você percebe? Primeiro período e último período, no caso o terceiro, são idênticos. Primeiro período e terceiro períodos são interpretações do meu segundo. É por isso que nós chamamos esse parágrafo de um parágrafo de desenvolvimento padrão. Interpretou, desenvolveu, concluiu. Ademais, olha o elemento coesivo interparagrafal e sequencial no sentido de adição. Vale ressaltar o preconceito cultivado no ideário popular como empecilho à importância atribuída aos povos nativos, posto que, em decorrência da baixa representatividade em ambientes escolares, como mencionado anteriormente, e do baixo respaldo cultural, marcado por estereótipos limitantes e etnocentristas, isto é, que supõem a superioridade de uma etnia em relação a outra, há informações de estigma sobre pessoas dessas minorias, e por conseguinte não há o reconhecimento de suas ricas peculiaridades. Seguindo essa linha de raciocínio,
É possível estabelecer conexões entre a atualidade e a Carta ao Rei de Portugal, escrita por Pero Vaz de Caminha, no momento da chegada dos portugueses ao Brasil, de forma que a perspectiva do navegador em relação ao indígena, permeada de suposta inocência, maleabilidade e passividade, pouco alterou-se na concepção atual, evidenciando a prepotência e a altivez que são implicações da ignorância e do silenciamento das fontes tradicionais. Então, são necessárias medidas de mitigação dessa problemática para o alcance do bem-estar da sociedade. Vejamos aqui 3 períodos: interpretamos, fundamentamos e concluímos. O que vamos trabalhar na perspectiva do desenvolvimento 2? Que existe uma superioridade étnica instaurada na nossa sociedade, em que os brancos são mais bem vistos do que as comunidades tradicionais e os seus povos. Como que nós apresentamos essa ideia? Vale ressaltar o preconceito cultivado no ideário popular como um empecilho à importância atribuída aos povos nativos. Esta é a interpretação a ser desenvolvida por esse candidato ou por essa candidata. Veja que nós iniciamos o primeiro período aí com o ademais, interparagrafal sequencial, mas quando a gente fala seguindo essa linha de raciocínio, nós temos o essa como um elemento coesivo, intraparagrafal, porque ele liga períodos, e referencial. Observe que esse projeto de texto aqui é um projeto de texto estratégico, bem configurado, não temos lacunas, não temos nenhum tipo daquilo que podemos dizer como falha. Por quê? Porque as informações mobilizadas, elas conseguem sustentar a interpretação que o candidato fez ao longo da introdução dele e, por conseguinte, ao longo do desenvolvimento. Repertório sociocultural. Carta ao Rei de Portugal, escrita por Pero Vaz de Caminha, em que ele, de forma evidente, menospreza a comunidade tradicional. Nesse sentido, é muito importante que nós agora entendamos que o último período ele faz uma conclusão. E para concluir este parágrafo, após iniciarmos, desenvolvermos e concluirmos, nós nos utilizamos de uma outra conjunção coordenada, sindética, conclusiva. No outro parágrafo, nos utilizamos de um assim. Neste parágrafo, vamos nos utilizar de um então. Logo, por fim, enfim, em suma. Veja bem, primeiro e terceiro períodos iguais. São necessárias medidas de mitigação dessa problemática. Qual problemática? O preconceito cultivado no ideário popular como empecilho à importância atribuída aos povos nativos. E essas medidas de mitigação funcionarão para o alcance do bem-estar da sociedade. Desenvolveu muito bem projeto de texto estratégico, sem falhas, sem lacunas. Avancemos. No momento que nós percebemos a nossa proposta de intervenção, ela se encontra no parágrafo de conclusão. Veja, 3 períodos bons para você fazer uma proposta de intervenção num bom parágrafo de conclusão. Retomar os repertórios socioculturais produtivos, retome a sua tese no primeiro período. Apresente primeiro ali a informação mais importante. Informação mais importante, ação, agente, meio modo, efeito e o detalhamento. Geralmente eu faço tudo em um período só. Caso você se sinta confortável em fazer em 2 ou em 3, fique à vontade, o texto é seu, não tem uma forma específica para isso. Por fim, no último período, um período que nós entendemos como um período de conclusão, nós temos uma retomada da contextualização. Primeiro período da introdução, último período do parágrafo de conclusão, para que nós tenhamos um texto muito bem produzido. Avancemos. Em suma, olha o elemento coesivo interparagrafal sequencial de finalização. Em suma, sintético. Entende-se o paralelo entre a desvalorização dos povos nativos e o apagamento histórico destes, além do preconceito sobre este grupo, de modo a urgir a atenuação do cenário exposto. Retomei o meu repertório sociocultural produtivo 1, retomei o meu repertório sociocultural produtivo 2, retomei a minha tese, introduzi no meu próprio parágrafo de conclusão. Olha que estrutura organizacional importante e interessante para a gente. Para isso, olha só, cabe ao Ministério da Educação, que é o nosso agente, a ampliação do ensino histórico e cultural do acervo tradicional. A ampliação é uma ação passada por meio de um substantivo abstrato de ação. Ampliar é o verbo, ampliação é o substantivo. Substantivo abstrato de ação serve como a ação da nossa proposta. Então, deixe-me aqui apenas salientar algumas informações das quais creio que você precisa. O Ministério aqui da Educação é o nosso primeira informação. Olha só, Ministério da Educação, agente, ampliação do ensino histórico e cultural do acervo tradicional, é a nossa ação. Olha o elemento aí, por meio da reformulação das bases de assuntos abordados em salas de aula,
e da contratação de profissionais dessas etnias por meio de uma locução que indica para a gente meio modo. De que locução mais podemos nos valer para fazer esta informação? Por meio de, por intermédio de, mediante a. Tem um através de, o através de ele é permitido no Exame Nacional do Ensino Médio, no entanto, ele não me agrada muito, porque através seria como se eu fosse a famosa lince negra lá do X-Men, né? Eu passaria por entre as matérias, no entanto, não é isso que nós fazemos aqui, tá? Fique à vontade, caso a senhorita ou o senhor desejem aí fazer desta forma. Veja a nossa finalidade. A finalidade, ela nada mais é do que o nosso efeito, e o nosso efeito, por conseguinte, ele pode ser uma finalidade, uma conclusão ou uma consequência da nossa ação. Então você logo percebe que nós temos aqui o objetivo de pluralizar, olha só, pluralizar as narrativas, palavra muito utilizada no contexto contemporâneo, e evitar a exclusão provocada por apenas uma história, em consonância com o livro da escritora angolana Chimamanda Ngozi Adichie, O Perigo da História Única. Essa pessoa teve um desvio, né, porque história e única deveriam estar em letras maiúsculas, tendo em vista que o nome dos nossos filmes, séries, livros e músicas, das informações de que nos utilizamos nesse sentido, precisam estar sempre em letra maiúscula. Só não se coloca em maiúscula os artigos, as preposições e as conjunções que não estiverem iniciando o nosso tema ali, o nosso título. Não me agrada muito também, deixa aqui essa salientação, a ideia de você trazer um repertório sociocultural na sua conclusão sobre o qual você não explanou antes. Acredito que isso seja muito problemático, não faça isso, retome somente a sua contextualização. Professor, eu quero fazer. Então faça por sua conta e risco. Cada um aí sabe o que consegue fazer, o que consegue se desenvolver dentro dessa perspectiva, tá? Também, olha só, esse também é um elemento coesivo intraparagrafal e sequencial, né, da ideia de adição. É papel dos veículos culturais, como a mídia. Olha o meu detalhamento aí. A representação ampla e fidedigna desses grupos com o fito de minorar, olha o verbo, a visão estigmatizada que foi construída. Introduzimos, desenvolvemos e vamos concluir, inclusive inserido na perspectiva do parágrafo de conclusão. O extermínio simbólico denunciado por Krenak será minguado. Então, o que é que nós podemos perceber aí dentro desse ponto de vista de trabalharmos com o Exame Nacional do Ensino Médio e sua redação? A redação ela é uma prova que visa atestar as suas habilidades e competências no que diz respeito basicamente a duas coisas. A forma como você desenvolve um texto dissertativo argumentativo em termos de estrutura. Para isso, é preciso que você se relembre dos projetos de texto pelos quais passamos em sala de aula. E, além disso, é preciso que você seja uma pessoa antenada, inteirada, que conheça as informações que circundam a sociedade brasileira. Neste ano, há uma grande expectativa de que o tema do Exame Nacional do Ensino Médio seja sobre a tecnologia. Então, por que não, uma vez que nós já fizemos a estruturação aqui dos nossos parágrafos padrões, você ir em casa pesquisar um pouquinho sobre tecnologia, cidadania, segurança, saúde. Não precisa ficar também muito preocupado e muito preocupada em saber somente dados. Aqui no Colégio Ideal você tem uma ampla e robusta preparação desde da primeira série do ensino médio, com um programa de avaliação seriado, o qual manifesta a ideia de que nós devemos saber amplos repertórios socioculturais materializados em obras de matrizes do programa. Consulte essas obras, consulte as informações sobre as quais você já passou para poder desenvolver uma prova ou para também poder desenvolver uma questão aqui no nosso colégio, porque todas essas informações vão auxiliar você. Não gostaria de terminar essa aula sem dizer que nós passamos por um ano muito desafiador. Nós tivemos uma pandemia que minguou aí os nossos esforços para fazer a educação ser muito mais efetiva. No entanto, nós, à medida que avançamos no tempo, tentamos fazer a correção desse processo. Eu, professor Gabriel Azevedo, acredito demais em você, acredito demais no trabalho que fizemos durante o nosso ano, e trabalho mais persistência é igual a êxito. E eu tenho a certeza de que o resultado não pode ser diferente. Quem planta abóbora não colhe mamão. Você que plantou sucesso, você que plantou aí trabalho duro, com certeza vai alcançar o êxito, que é aquilo de que nós precisamos e almejamos muito. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de redação aqui do Colégio Ideal, e estimo a você a melhor prova possível. 1 milhão de beijos e 1 milhão de abraços. Até a próxima.